Um fujão, dois fujões, três fujões. Imagina o cara que tá apoiando ele, que é o presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia arregar de vir um debate desse? O Boulos não veio hoje, ele deve ter mandado um atestado porque hoje é segunda, tá emendado desde quinta. Covardes. Você, bananinha, Smigol, sobrou não. Ela não é sobra aqui não, é uma candidata, né? Corte rápido. Sei que a mulher deve ser difícil, às vezes, ter que contar com o compromisso de um homem às vezes não cumpre isso, né? Quantas mães de família estão cuidando dos seus filhos sozinhas? Porque homens não voltaram para casa, não foram homens para assumir os compromissos. E na prefeitura de São Paulo não é diferente. O cara é prefeito e não veio, é um banana, não suporta a hora do arroxo. O outro se diz o justiceiro, foi fazer graça comigo e agora não aguenta, teve que descer do play, apertou e agora tá correndo. E o Datena, não sei nem o que ele tá fazendo nessa campanha, juntaram no restaurante ontem e quiseram colocar na minha conta. Hoje eu vou falar coisas que vocês não estão preparados para ouvir e eu quero falar o seguinte, pensa na decadência da masculinidade. Mulheres, prestem bem atenção. O problema da sociedade hoje é falta de homens viris, homens que têm coragem. Se soltar um leão nesse país e ele se alimentar só de homens, ele vai morrer de fome, porque não vai encontrar nenhum. Candidato, nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. São Paulo bateu recorde de extrema pobreza, são mais de 700 mil pessoas nessa situação, e de cada 4 pessoas que vivem aqui em São Paulo, uma sofre de insegurança alimentar, ou seja, corre o risco de passar fome. No seu plano de governo, não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade, o que você propõe. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas que estão nos assistindo é por conta de proposta, não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem no restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo o plano de governo. Quem antecipa o governo vai ser uma política de pré-crime com análise, né, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. O número desse candidato que vos fala é 28. Agradeço de novo pela pergunta, ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança. E a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, e eu vou partir para... Ok. Candidato, para quem que o senhor vai fazer pergunta? Na verdade, sobrou a Marina Helena, que você pode fazer só. Sobrou não. Ela não é sobra aqui, não é uma candidata, né? Corte rápido. Não quis me referir à sobra, quis só falar que dentro dos candidatos o mundo tem tá a bem Marina. doido hoje. Às vezes a pessoa vê uma palavra e já quer distorcer a realidade. Bom, sua pergunta em 30 segundos. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate fazendo a pergunta era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Um fujão, 2 fujões, 3 fujões. Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão, que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o M. E vocês vão colocar aí na transmissão. Primeiro, dizer que eu tenho sim orgulho de ser propositora, autora de uma proposta para que a gente traga mais regras para as redes sociais. Nunca vou defender que a gente fale do conteúdo, que a gente queira boicotar o que a pessoa pode dizer ou não. Mas falta transparência, tem muito financiamento na rede social que a gente não fica sabendo, post que é deletado e a gente não pode nem questionar, robô que existe e tá propagando fake news. Então acredito sim, defendo que a gente tenha regra na rede social para os grandes, igual a gente tem na imprensa. Essa mesma covardia que a gente tá vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. E por último, é a gente garantir que a gente está investindo em parque linear, jardim de chuva, ampliando o espaço para a água passar, recuperando os nossos córregos, margem da represa Billings, por exemplo, para quê? Para que quando a chuva cair, ela possa ser absorvida e a gente não esteja tão vulnerável. Candidato, 1 minuto para seu comentário. Obrigado pela pergunta. Seguindo as propostas. A proposta 21, que trata sobre o meio ambiente, é sobre limpar os mananciais. São 28 propostas que nós estamos trazendo para você sempre lembrar desse número. 28, tá? O número que você vai digitar lá no dia 6 de outubro. E lembra de fazer no M enquanto você está pensando nesse número. Eu participei no resgate ali do Rio Grande do Sul e parei as minhas empresas. Enviamos para lá 206 carretas com quase 4 milhões de quilos de suprimento. E mandei minhas aeronaves. Estive ali, virando madrugada no resgate também ali em Matias Velho, em Canoas.
criamos 10 CDs. Isso é porque eu não tenho experiência pública, tá? Mas eu já estava ali ajudando. Construímos, inauguramos ali 10 CDHs, onde a gente distribuiu essas 206 carretas, e foi um prazer servir o nosso povo do Rio Grande do Sul. Lembrando que o governo chegou depois das pessoas, porque o povo realmente é pelo povo, e nós vamos fazer isso aqui por São Paulo. Primeiro que não sabe nem o número do próprio partido, e não adianta de nada dizer que vem ao debate se não vai participar. Eu estou sentindo uma treta! Covarde também. O que as pessoas de São Paulo querem, candidato e todos que estão nos acompanhando, não é só ajuda, que ela é muito necessária, mas é que a gente evite que a tragédia aconteça. E o que a gente tem que fazer para que a tragédia não aconteça, não é ficar soltando fogos e colocando na rede social. É você investir em drenagem. É você garantir que quem está hoje numa área de risco vai morar numa moradia melhor, mais segura. É você preparar a nossa população para saber o que fazer quando o alarme toca. São essas coisas que podem ser consideradas técnicas demais, chatas demais para serem debatidas aqui, mas é isso que salva vidas. E você deveria conhecer o Morro dos Macacos, a favela do Vietnã, porque São Paulo também está sofrendo. Essa gestão feita pelas OS, que são as Organizações Sociais da Saúde. Qual a sua opinião a respeito desse modelo aqui em São Paulo? O senhor pretende rever esse modelo ou ampliá-lo aqui na cidade? Obrigado pela pergunta. 3 coisas que vocês vão lembrar aqui, ó. 0 fila em 18 semanas de gestão na nossa cidade de São Paulo. Inclusive, vou responder a pergunta dela no Instagram, Pablo Marcal 1, e lá tem um vídeo de toda a formação do circo, que é o debate político, de pessoas que se encontraram ontem no restaurante para não virem aqui, 3 covardes não vieram. E eu vou usar todo o meu tempo só para falar de propostas. E aí, o que quiser acompanhar essas respostas vai estar no Instagram. A gente vai zerar as filas de 447 mil pessoas que estão buscando por exame e não conseguem aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos zerar a fila de cirurgias de 192 mil pessoas, que é o que interessa para você que está assistindo. Isso nós vamos fazer em 18 semanas de gestão. A cidade de São Paulo tem capacidade para fazer isso. Essa é a proposta número 5 de 28. Lembra desse número e vai fazer no M quando você está assistindo aí. Uma questão de 30% hoje das entradas que a gente tem nas UPAs de São Paulo, sabe por que é? Por falta de calçada na cidade. São milhões de metros quadrados de falta de calçada e as pessoas têm caído e se acidentado nisso. Coisa muito simples para resolver a sua vida. A maior parte das periferias, ontem eu estava no Jardim Macedônia, que é uma quebrada, lá estava uma bobcat enterrada no meio daquilo que a gente poderia chamar de rua. E calçada não vai ter nunca. Agora, não vai ter nunca com esses arregões que não vieram nesse debate. Nós vamos construir, vai ser o maior mutirão de construção de calçada. E uma outra coisa que é um absurdo é o que você vai numa UPA, você vai em outra, não consegue pegar o prontuário porque ele não é interligado, ele não é digital. Você que precisa de uma vida nova e diferente aqui na cidade de São Paulo, imagina você contar com um prefeito que não vem no debate. Imagina o cara que está apoiando ele, que é o presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia arregar de vir num debate desse? Por que esse cara que é prefeito e foi jogado lá está afinando para um debate político? E aqui eu quero fazer um momento com você que talvez seja único na política. Eu tô com esse anel aqui, ó, ele representa um noivado. E vocês vão ter que dar um anel para alguém para ficar 4 anos governando essa cidade como o maior servidor de todos. E eu quero pedir essa confiança sua, sabe por quê? Porque com o meu dinheiro eu já faço isso. Faço isso na África, fiz isso no Rio Grande do Sul, apoiei os irmãos da Venezuela. Eu posso falar uma coisa? Você vai ter que escolher dar esse anel. Eu tô te pedindo. Aposta no novo, em alguém que dá conta de te dar essa experiência. Você vai colocar o dedo no anel de quem? De quem é fujão e te abandona? Ou de alguém que tá aqui para tomar pancada de todo lado? Candidato, seu plano de governo é o caos na terra. Tem bondinho voador, tem prédio de 1 quilômetro de altura. Mas não tem nenhuma menção à pessoa com deficiência, à população de rua. Você tem um histórico de ideias irresponsáveis com consequências graves. Fez uma expedição que quase matou 30 pessoas, fez uma maratona que matou um funcionário seu, um reality show que colocou a vida das pessoas em risco. Por que é que agora a população deveria confiar em você? Depois eu respondo e pede o direito de resposta pra gente falar de mais propostas. É o seguinte, primeira coisa que você tem que saber que vai acontecer no nosso governo é a empresarização. O que é empresarização? Para matar a fome, você precisa de empresa gera emprego, emprego gera renda. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar isso na escola pública. Vai ter um braço de ensino, um programa que a gente vai criar, que é o Alphabet, vai ser um braço de ensino em todos os CNPJs da cidade de São Paulo. E o que nós iremos fazer? Nós iremos treinar todos os funcionários dessa empresa, todos, sem ônus para o empreendedor, os seus parentes e pessoas que moram próximos a essas empresas. A empresarização, nós vamos com isso abrir pelo menos 500 mil empresas em 1.460 dias, sem fechar a maioria das empresas de hoje. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Quem não quer ter seu próprio negócio? Quem não quer deixar de ser funcionário? Eu estou com a minha carteira de trabalho aqui, ela foi assinada no dia 1º de maio de 2003, e eu fiquei longos 13 anos nessa vida, depois saí, comecei a empreender, e eu quero que você saiba, você que quer vender, você que quer crescer, você que quer prosperar, o maior direito social que existe no mundo é o emprego. Não adianta ficar contando fábula aqui, tentando desmerecer alguém, ou ficar só em busca, né? Porque deixaram de vir no debate porque eu sou descontrolado. Mas aí quando a gente tá aqui para falar de proposta, quer falar daquilo que nem existe. É o seguinte, empresarização que vai acontecer em São Paulo, lá em Cidade Tiradentes, vocês vão ver empresas, vocês não precisam sair lá no Capão Redondo, lá no Campo Limpo, que não é do Boulos, é do povo, eu vou devolver isso aí para vocês. Nós vamos trazer o direito social.
A verdade, candidato, é que nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado. E aí, quando a gente olha pro seu redor, o que a gente vê, na verdade, é a equipe do Dória. Pesquisem quem é o Wilsinho que tá com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça tá mais apertadinha. Então, minha pergunta é, você acha que o Dória lhe rejeita, como está ali... Perdão, você acha que o Bolsonaro lhe rejeita, porque você é o Dória 2.0? Vamos encerrar. Pode começar? Pode. Vamos encerrar o governo Dória agora. Tá dando 10 anos de governo Dória. Inclusive o Dória, né, apoia as mesmas coisas que você, porque vocês são de esquerda. Corte rápido. E é muito orgulho então o Sabará, que foi o cara que tirou 3.500 pessoas da situação de rua. E eu quero falar pra você, que tá aqui assistindo. Nós vamos ser o governo, que é voltado pro povo. Você, seu filho, vai ter oportunidade, vocês vão ter educação financeira, vocês vão aprender inteligência emocional. Até olha o seu relógio aqui que você me deu, garoto, eu vou honrar o que você fez ontem por mim. O Boulos não veio hoje, ele deve ter mandado um atestado, porque hoje é segunda, eu tenho emendado desde quinta. E hoje eu tinha guardado pra ele uma bomba pra ele responder pra todo mundo, um segredo de justiça, de um negócio que ele tava portando e... Como é que é? Deve estar talvez numa clínica recuperando de alguma coisa, não sei, deve ser isso. Mas eu te vejo no próximo debate. A solução, o comunista odeia isso, é abrir empresa, gerar emprego, emprego gerar renda. É assim que mata a fome, é assim que acaba com essa criminalidade. Aqui vai acabar porque vai ter empresa. Obrigado pela pergunta. Realmente isso é um cenário de homens que abandonam. O Brasil é um país que não está em guerra há muitas décadas. Porque se estivesse em guerra e essa eleição fosse uma guerra, tá em 3 desertores. Quantas mães agora de família estão com trabalho dobrado, sem os filhos, na escola por período integral? E essas mães agora estão lembrando de alguém que fez um compromisso com elas e foram covardes. Não foram homens para honrar suas calças, não foram homens para honrar suas palavras. O mal desse tempo é essa desvirilização do homem. E nós temos 3. Um que fala e virou palhaço, inclusive você vai entrar agora no Instagram Pablo Marca 1. Tem um vídeo mostrando esse teatro, essa encenação, que é o debate político hoje. Ninguém tem proposta. Eu me propus a vir falar só proposta. E todas as perguntas eu vou responder logo em seguida. Acabou aqui, eu já vou responder aí no Instagram, Pablo Marca 1. Eu vou usar o tempo aqui para falar com você. Eu te pergunto, quantos netos agora sem seus avós, né, sem os homens, os avós, sem um pai? Quantas famílias sem um homem para segurar o tranco e servir vocês e dar a vida por vocês? Se vocês, de alguma forma, aceitarem esses 3 homens, de alguma forma ser prefeito dessa cidade, esperem ficar na mão, como muitas famílias estão na mão agora. Covardes. Você, bananinha, Smigol, nunca foi prefeito. A máquina que tá aí nessa prefeitura que governa isso, você é um cara do centrão, maquinista. Odeio o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo aí pra forçar você a ter o vice que você não queria, agora você tá perdido, né? Engraçado que quem é praça, quem é a polícia na cidade de São Paulo, vota em quem? Vota na Antônia de Jesus, que é praça, que é vice nossa, mulher de Pirituba, guerreira, uma mulher negra, nordestina, veio pra cá na década de 90. Ninguém vai votar no coronel por causa disso, você se lascou. A culpa é do Bolsonaro? Não, é do Valdemar Costa Neto. Deixa eu te explicar uma coisa, o sistema, ele é todo igual, absolutamente igual. Inclusive a Tabata, que é para-choque de comunista, não precisaria ter vindo hoje, porque os comunistas mor não vieram. Mas ela tá representando muito bem. Ela só pensou em atacar o tempo inteiro, eles deixaram de vir aqui com uma única leitura, eu vou ensinar vocês, tá? Para ela ter a oportunidade de fazer muitas perguntas para mim, que eles não gostam de estudar. E eu quero pedir para você, não fique calado, não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça o M, sempre que escrever o M, escreva o número 28. 28 é o número da Prefeitura de São Paulo, que você vai digitar aí no dia 6 de outubro. Eu quero agradecer você que é de São Paulo. Às vezes eu posso não conhecer tanta cidade como muitas pessoas que vivem medindo rua aí, conhecendo biqueiras, né? Conhecendo clínicas de recuperação. Não posso às vezes conhecer os esquemas de que as subprefeituras hoje estão extorquindo grandes empresários aqui, pequenos comerciantes. Eu não preciso conhecer isso tudo, mas eu sou o que mais conhece de gente, o que mais provou, investir o próprio dinheiro, o tempo para salvar, resgatar, transformar a vida de crianças através da educação. Sou o maior educador entre todos aqui. Eu, de fato, parei as coisas que eu estou fazendo para servir vocês, porque eu acredito que nós seremos uma nação do futuro. Até 2050 o Brasil vai ser uma nação de primeiro mundo. E eu tenho certeza que eu consigo fazer isso através da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer isso juntos porque aqui está uma promessa pela minha família, eu quero prometer para vocês. Deus vai mudar a nossa sorte. Nenhuma família vai dormir em casa de lata nem de madeira nessa cidade. Nenhuma família. Nossos filhos não serão triturados em moedores de carne. Nós não ficaremos com essas crianças desocupadas. O que as senhoras têm pedido para mim em todas as favelas que eu tenho ido. Além de ocupar e recriar, nós vamos garantir que as suas famílias tenham atletas. Nós daremos identidade esportiva para todos os nossos filhos. Será uma revolução na construção de empregos através de geração de empresas. E você, quem não quer ter seu próprio negócio? Eu sou filho de faxineira, de um funcionário público aposentado, estudei na escola pública, venci na vida e quero te servir agora. E eu tô te pedindo, eu nunca imaginei que depois de construir um reinado multibilionário, eu teria uma oportunidade de falar, me dá um emprego. Eu quero um emprego para servir você, servir sua casa. E essa aliança aqui, ó, você vai fazer um M28, o número é 28.
É um número novo que você talvez não tenha digitado. Digita o número 28, que nós vamos transformar sua vida. Eu coloco meu coração para você. Eles adotaram uma estratégia, decidiram ontem, não respeitaram o eleitor de São Paulo, não respeitaram a Veja, Paraná Pesquisas, as mulheres que vieram aqui. Vocês três foram engolidos e o povo não aceita quem é fujão. O povo até aceita ladrão e coloca ele de presidente, mas não aceita traíras, não aceita pessoas que não respeitam o debate público.